Boa noite. No programa desta quarta-feira, a nossa entrevista é com o prefeito Alisson Bezerra. Vamos falar sobre gestão, política e eleições. E mais, presidente da Câmara fala sobre construção da nova sede do Poder Legislativo de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, você no Vale do Açu, no Seridó, enfim, de norte a sul, de leste a oeste. É muito bom contar com a sua audiência. Afinal de contas, TCM é RN. E onde quer que você esteja acompanhando a gente, sinta-se abraçado por nós aqui do cenário político. Hoje com o prefeito de Mossoró e pré-candidato ao governo do estado. Você que ouviu muitos comentários aqui no nosso programa, também lá na Rádio 95 FM, gente que tem acompanhado os bastidores deste período pré-eleitoral, ouviu falar muito sobre o prefeito Alisson, ainda mais depois de sábado, né, onde aconteceu um evento em Natal e confirmou a sua pré-candidatura. Você de casa participa, manda a sua mensagem, tem algum questionamento aqui? Vou tentar trazer aqui muitas interações, a sua participação nesta noite de quarta-feira, né? É o primeiro programa que o prefeito participa aqui no cenário político, depois da confirmação da pré-candidatura ao Executivo Estadual. Hoje teve entrevista lá no meio-dia, viu? Tássio Araújo e eu fazendo perguntas para o prefeito. Tem muita coisa boa também para você acompanhar. Vai lá no nosso YouTube, 95 FM Mossoró. Nós conversamos com o chefe do Executivo moçoroense também sobre eleições. É importante que você assista também este conteúdo, que é um complemento desta nossa conversa de hoje, tá bom? Um abraço aí para o Paulo Ricardo, que é o nosso amigo lá do controle na 95 FM, na rede TCM. E o Paulo Ricardo, ele mandou aqui uma mensagem que a Tereza Glícia de Queiroz e Filhos, disse que ia acompanhar o nosso programa aqui do começo ao fim, porque gosta muito aqui do prefeito Alisson, da sua postura, enfim. Um abraço para a dona Tereza Glícia, um forte abraço para você, né? E que continue acompanhando aqui a gente, tá bom? Valeu, obrigado. Daqui a pouco manda alô para toda a turma que está aqui já. O pessoal começou cedo, viu? Estava ainda ali no iniciozinho do Ronda Policial, o pessoal já mandando mensagens no nosso WhatsApp aqui do cenário político. Bem, mas antes de a gente trazer aqui imagens lá da Câmara, vamos ouvir o boa noite aqui do prefeito Alisson. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao cenário político. Boa noite, Ronulfo, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, satisfação enorme. Mandar um abraço aí para a Tereza e para todos que fazem Queiroz e Filhos na cidade de Mossoró, satisfação enorme. Olha, beijo grande, viu, Tereza, para você e para tantos amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando pela TCM, uma satisfação enorme estar aqui no cenário político com você, Ronulfo. Bem, vamos acompanhar algumas imagens. Nós temos aí imagens da Câmara de Mossoró de hoje cedo, aí no momento do hino nacional, né? Aí o presidente da Câmara ao centro, junto com o prefeito Alisson, Marcos Medeiros, ali na ponta Lucas das Malhas, a mesa diretora do Legislativo moçoroense, tendo com a composição também o vereador Petras, que estava ali um pouco mais do lado esquerdo, e aí o momento em que o prefeito é chamado para fazer a leitura da mensagem anual do Executivo moçoroense na abertura dos trabalhos da Câmara de Mossoró. O prefeito Alisson aí com a palavra, para você acompanhar na íntegra, você vai lá no YouTube da TV Câmara, tá bom? Você clica lá, TV Câmara, tem toda a cobertura. Um abraço a todo o pessoal da comunicação da Câmara de Mossoró, para você acompanhar o que disse o prefeito. Mas, prefeito, foi a última leitura dessa mensagem que abre os trabalhos do Legislativo moçoroense. Como é que o senhor se sentiu neste momento, né, de prestação de contas também? Teve ali alguns anúncios, né, algumas confirmações de entregas ainda, mas como é que o senhor se sente cumprindo este protocolo, né, da abertura dos trabalhos da Câmara? Ronulfo, é um sentimento maravilhoso de dever cumprido, de realização, mas dá aquela saudade já, né, de tudo que nós vivenciamos. Os últimos 5 anos e 2 meses foram muito intensos, de muito trabalho, muita dedicação, muita doação à cidade de Mossoró. Eu estou satisfeito pelo que nós conseguimos entregar,
pelo que nós estamos construindo ainda, pelo que nós estamos planejando, que nós estamos plantando ainda para colhermos mais lá na frente. Eu estou satisfeito com a nossa equipe, a todos que nos ajudam, que trabalham conosco, os nossos servidores. Estou muito feliz pela receptividade da população, do povo a cada dia, aqueles que já receberam algum tipo de obra nossa, de serviço, aqueles que vivem nos bairros da cidade de Mossoró, tantos nós visitamos, as comunidades, e estou feliz, satisfeito, porque eu sei que a cidade de Mossoró continuará sendo gerida de forma muito responsável pelo nosso vice-prefeito Marcos, que vai assumir aí essa missão nesses próximos meses. E com certeza Marcos, alguém que já tem uma experiência dentro da prefeitura, já conhece, esteve comigo desde o início do nosso mandato de prefeito, e agora, desse último ano, ele está diretamente envolvido, participando, despachando com os secretários, na articulação política com vereadores, visitando os bairros, as obras. Eu queria realmente um vice-prefeito assim, atuante, alguém que estivesse disposto a trabalhar. E graças a Deus, com o Marcos, isso tem acontecido em Mossoró. Então, dizer ao povo da minha cidade que nós vamos, na verdade, renunciar ao cargo de prefeito e ao título de prefeito, ou aos direitos que o prefeito tem, mas jamais renunciar à cidade de Mossoró. A gente vai continuar trabalhando, disposto a fazer muito mais, e crente que, com certeza, o Marcos fará uma grande gestão. Com relação a essas obras que foram anunciadas, as suas inaugurações, né? Nós temos algumas entregas que foram mencionadas também, como o próprio Hospital Municipal. Como é que tem sido esses últimos meses, né, de preparação para este momento, prefeito? Muito se especulava sobre acelerar muita coisa para poder entregar ainda dentro da gestão, dentro do mandato. Como é que tem sido esses últimos dias com essas entregas? A verdade, tanto o que nós vamos entregar ainda a gestão, ou que Marcos vai entregar, eu vou sentir muito participante. Embora meu nome não esteja lá na placa como prefeito, mas vai estar o nome de Marcos. E vai estar o nome dos nossos secretários, da nossa equipe. Então, eu vou ter a mesma satisfação de poder passar de frente a uma obra, como é, por exemplo, a Cidade da Cultura, que nós estamos erguendo no Corredor Cultural. Eu tenho um grande sonho de planejar, de executar e de entregar uma obra dessa, que com certeza será o novo ponto de encontro da cidade de Mossoró, será um local para o moçoroense, para o turista fazer foto. É uma obra linda, que quem vai entregar é Marcos, porque eu acredito que ela fica pronta ali no mês de dezembro desse ano. Então, o Marcos vai ter a oportunidade de entregar como prefeito, mas eu vou sentir muito participativo nisso, vou ter muita participação nisso, como alguém que planejou, que iniciou a obra, e como moçoroense, de ver a minha cidade feliz. E agora nós vamos entregar o Complexo IAR 15 de março. A obra vai ser entregue nesse mês de março, tá certo? Nos primeiros dias de março nós vamos entregar essa mega e grandiosa obra. A obra está praticamente finalizada, detalhes, apenas agora detalhes de sinalização, da calçada, do meio-fio, finalizando a parte de iluminação, do acesso pela BR-304. Nós tivemos a necessidade de juridicamente, do ponto de vista jurídico, buscar a justiça para que a gente conseguisse resolver a situação de uma passagem de linhas de transmissão de concessionárias, mas conseguimos acordar até com essas concessionárias dentro do processo. Então, eram 5 linhas, uma já foi retirada, 2 estão sendo retiradas agora nessa próxima semana, por completo. Na verdade, estão sendo alteadas, né? Estava numa altura que necessitava ter uma segurança maior, então elas estão sendo alteadas, e 2 outras vão ficar para esses próximos meses, e aí nós já vamos liberar a avenida toda por completo, um acesso de apenas 250 metros, para que a gente consiga liberar por completo, porque a obra está pronta. Então é importante que o cidadão possa utilizar a ciclovia, o calçadão, a rodovia, ligando os bairros. Então, essa é uma obra muito importante, nós vamos entregar à cidade de Mossoró. Então, estou feliz, satisfeito. Vamos entregar agora a adutora ali de Passagem de Pedra, Piquiri, Sussuarana, são comunidades que vão receber. Aí são milhares de famílias que vão estar recebendo essa obra, uma obra hídrica, de segurança hídrica. Eu tinha um sonho também de entregar essa obra. E, Ivanildo, agora em março, tem obra de praça, tem obra de UBS, obra de escola que nós vamos entregar. Tem muita obra ali para fevereiro e março.
Depois do Carnaval, nós vamos começar com a série de entregas de obras que já estão finalizadas e vamos entregar pronta, equipado, tudo ok, tá certo? E o que, porventura, a gente não conseguir entregar, vai ter marcos aí para entregar em abril, em maio, junho, julho, até dezembro e também pelos próximos anos. Então, tem muita coisa planejada, tem um plano diretor que nós queremos votar ainda na Câmara até o mês de março. Inclusive, vamos ter aí, pelo menos 15 dias, a Conferência das Cidades, onde todo cidadão vai ter a oportunidade de participar dessa conferência. Inclusive, é uma grande entrega que a gente faz na cidade de Mossoró, do ponto de vista de legislação urbanística. Vai ser uma lei extremamente moderna. Nós estamos trazendo aqui legislações que nós vimos em São Paulo, em Curitiba, em grandes capitais do Nordeste brasileiro. Buscamos também inspirações do ponto de vista urbanístico da Europa. Nós temos uma novidade para o corredor cultural de Mossoró, para grandes avenidas da cidade de Mossoró. Criamos áreas do ponto de vista de dinamização econômica. Criamos áreas também para que, próximo à Lei Alcetec, a gente possa ter uma dinâmica do ponto de vista também de tecnologia. Tem muita novidade do plano diretor também, que vai ser uma entrega também da nossa gestão. Hoje aconteceu a última leitura da mensagem anual que abre as atividades da Câmara de Mossoró. Como você acompanhou a reportagem completa no jornal TCM, como você viu na nossa cobertura do tcmnoticia.com.br, a gente mostrou algumas imagens no primeiro bloco e agora tem uma conversa que eu tive, uma entrevista rápida com o presidente da Câmara, o vereador Genilson Alves, falando sobre a construção da nova sede do Poder Legislativo moçoroense, porque o prédio atual é alugado. Existe aí um planejamento para a construção desta nova sede, inclusive a Prefeitura já doou o terreno, Então vamos ouvir o que disse sobre este assunto o presidente Genilson Alves. Nós já estamos trabalhando todo o projeto arquitetônico da nova sede própria, inclusive já compramos a energia solar, já está lá, já estão instalando a energia solar, nós logo já estaremos dando a energia solar desses investimentos. E lógico, precisamos da parceria, já que a Câmara ela não tem personalidade jurídica, ela não tem como fazer um empréstimo, nós vamos recorrer ao município, já mostramos em 2025 que nós temos zelo e transparência com o dinheiro público. Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Mossoró, nós fomos reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão de controle, é o órgão fiscalizador das câmaras e do município. Recebemos selo ouro em transparência. Isso é história para Mossoró, mostra que toda a nossa equipe estão prontas, estão totalmente atenadas a fazer o melhor e ter o maior zelo com o dinheiro público. E lógico, a sede própria, vamos sim perturbar aí o prefeito, o vice-prefeito que vai assumir, para que essa parceria, esse investimento saia e nós possamos dar o pontapé inicial e iniciar essa construção de tão sonhada sede própria da Câmara Municipal de Mossoró. Imagine um município como Mossoró, grande, que possui 21 vereadores, já chegou a ter 23. É a principal cidade do interior do Rio Grande do Norte, não ter a sua sede própria ainda, pagar aluguel, está fazendo reformas como fez agora recentemente para poder passar o período de chuvas. Questão de acessibilidade, sempre questionado pelo Ministério Público. A gente espera que o presidente Genilson entre para a história realmente, assim como a legislatura, todos os vereadores, por terem construído essa sede própria. E a Prefeitura dará, prefeito, as condições para que isso aconteça de verdade? Olha, Vanu, parabenizar aí o presidente, o vereador Genilson, pela iniciativa. Ele nos procurou ano passado, falou que tinha um sonho de poder, enquanto vereador e presidente, entregar essa obra para a cidade. A Câmara, na verdade, é um marco, é um local importantíssimo, é lá que tem uma representatividade da população. Então, nós temos todo o apoio, foi doado um terreno, inclusive um terreno, uma área importante da cidade de Mossoró, ali próximo bem na verdade, na região central mesmo, então foi doado um terreno e a Prefeitura vai dar apoio também, até do ponto de vista financeiro, por conta dos repasses, do Odesp. Acredito que nessa parceria aí a gente vai ter a condição, sim, de construir a Câmara. É uma iniciativa importante. A gente não viu isso acontecendo nesses últimos anos, pelo menos décadas que nós acompanhamos. Então, parabéns ao vereador Genilson e acredito que nós teremos aí, com certeza, em breve, o prédio da Câmara Municipal de Mossoró sendo com obra iniciada. E Marcos já confirmou que
aí também dá todo o apoio aí a Genilson. Vamos falar sobre política. Prefeito, a gente tem trazido aqui as informações, né, sobre esse momento em que passa esse momento pré-eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, né? Existe hoje pelo menos 3 nomes que estão nessa pré-campanha: Alisson Bezerra, Álvaro Dias, Cadu Xavier. E muita coisa tem acontecido, né? Uma delas, uma operação da Polícia Federal. Não quero misturar aqui com política, mas está num ano eleitoral e a operação aconteceu. Foi lá um mandado de busca na casa do senhor, né, de manhãzinha, até hoje ainda rende, né, aí muitas notícias, enfim. Como é que o senhor tem enfrentado isso, né, num ano eleitoral, num ano político, num ano onde esse tipo de situação pode prejudicar, né, uma disputa acirrada, como a gente está vendo, com nomes fortes, né, que estão concorrendo ao governo do Estado? Como é que o senhor tem enfrentado essa investigação, digamos assim? Vamos primeiro reafirmar aqui que a gente confia nas instituições e confia na justiça, né? Por confiar na justiça, nós confiamos que todo o trâmite do processo vai acontecer e nós vamos ter a oportunidade, inclusive, disso tudo ser esclarecido. E eu quero uma coisa, que a própria justiça, no ato da sua decisão, deixe muito claro aquilo que eu já tenho pontuado, tenho me colocado à disposição, tenho feito questão de ir até o cidadão, seja na rua, seja na imprensa, em qualquer canto, né, e explicar. E também é importante dizer, deixar muito claro, a investigação está acontecendo, o trâmite está acontecendo, mas no âmbito dessa operação em si, não houve em nenhum momento algo que pudesse dar nem sequer algum indício que o prefeito Alisson está envolvido, seja em diálogo, em pedido pessoal, em vantagem pessoal, ou pediu alguém para pedir algo, ou do ponto de vista, não foi encontrado na minha casa nenhum tipo de documento que desabonasse a nossa conduta, ou algum tipo de algo que pudesse ser em conformidade com o nosso dia a dia, o nosso procedimento, até os nossos rendimentos também. Então a gente está muito tranquilo nisso aí, acreditando que durante todo o trâmite que vai acontecer e que ao final, não tenho dúvida, vai ser visto inclusive o que nós fizemos, que foi o quê? Implantar rigorosos sistemas de controle do ponto de vista de medicamento na Prefeitura de Mossoró. Só para ter ideia, a operação ela foi iniciada e na época não tinha nada a ver com a cidade de Mossoró, lá em novembro de 2023, não tinha nada a ver. E aí, lá em maio de 2023, ou seja, antes da operação, nós tomamos a iniciativa, por conta própria nossa, de implantar um sistema que é o Horus, do governo federal, em todas as UBSs, as UPAs, a farmácia central, de controle rígido de medicamentos. Ou seja, quem faz isso não tem compromisso com o erro. Então foi assim que a gente agiu. Inclusive, publiquei um decreto naquele mesmo ano e depois solicitei cobrança perene para que a Secretaria de Saúde desse todo o andamento a tudo que tinha que fazer de fiscalização, e a Secretaria de Saúde sempre pautou isso, sempre fez. Isso está documentado, está comprovado, é documento que é eletrônico, ou seja, não tem como ter sido feito pós a operação ou em outra data, é tudo eletrônico, tudo digital. Então é essa tranquilidade que nós estamos enfrentando tudo isso. Agora, claro, o que nós temos que colocar e até separar é o uso político de adversários que colocam certas coisas na imprensa, né? Desse final de semana eu vi o seguinte, o sistema foi implantado após a operação. Eu mesmo entrei em contato com o veículo de imprensa que colocou e disse o seguinte, tá errado, está faltando com a verdade. Eu solicito, tá aqui os documentos, eu solicito que mostre da forma correta. E aí, na oportunidade, até o chefe lá do veículo pediu realmente, concordou que aquilo ali estava errado e colocou a retificação. Mas quantas pessoas já tinham visto? Quantas pessoas já tinham acessado? Então, essa forma que a gente está aqui para combater, essa forma errada de se fazer as coisas. A outra vez agora foi colocado a minha foto e dizendo que uma conta de uma criança ou de um adolescente que porventura tinha recursos
e associando isso a mim. Não tem nada a ver isso comigo. Não tem nada a ver. Então, é esse tipo de coisa que é importante se deixar claro. E, para isso, eu fiz questão de conversar com meus advogados ontem e solicitamos o levantamento do sigilo de todo o processo. O processo tem milhares de páginas, certo? Mas apenas uma parte que envolve em si a cidade de Mossoró, porque envolve ao todo 5 cidades, né? Então, mesmo aquela parte de Mossoró ou de qualquer outra coisa, nós solicitamos à Justiça, está para a Justiça decidir, que seja aberto o sigilo. Sabe por quê? Eu faço questão que seja um processo transparente e público. Lá não tem nada que você, cidadão, cidadão, não possa ver. Lá não tem nada que eu queira esconder de você. Nada. Então, por isso, nós fizemos esse pedido ontem. E eu espero que a Justiça possa decidir, levantar o sigilo do processo, para que todo mundo tenha acesso a todas as páginas, a todos os arquivos, a tudo que está aí, para que a população possa averiguar. O que não pode é, todo dia, se vê uma notícia nova, porque alguém teve acesso, não sei como, não sei onde, não se sabe quem, não se sabe quem repassou, o que foi que aconteceu, há algum recorte, e aí se publica da forma que quer, ou se diz da forma que quer, e há um uso político disso, dos nossos adversários políticos. Quer que eu defenda? Deixar logo tudo aberto, tudo público, como qualquer processo pode ser, e aí cada cidadão faça a sua análise da forma que tem que fazer. Prefeito, é importante aqui mencionar que outras operações, né, já aconteceram aqui no Rio Grande do Norte, em outras cidades, e de fato a gente não observa essa cobertura midiática nacional. Isso é uma observação minha, certo? Mas sobre outros pontos que foram mencionados, é importante a oportunidade que o senhor tem aqui de falar sobre isto. Por exemplo, o senhor ter negado senha de celular, de notebook, o senhor ter feito uma solicitação para saber se vai usar tornozeleira. Uma outra que eu vi hoje já foi dinheiro na casa do ex-secretário Almir. E a cada dia, a operação foi dia 27, né? E até hoje sai alguma coisa, sai uma outra coisa. Então, a quem que o senhor acredita isso? E o que o senhor pode responder sobre estas últimas situações que foram colocadas? Olha, primeiro dizer o seguinte, logo depois da operação, 2 dias após, 3 dias após, foi dito na imprensa, em parte da imprensa, e dito até por adversários políticos de forma muito irresponsável, que a Polícia Federal teria solicitado colocação de tornozeleira eletrônica. Os meus advogados fizeram o questionamento jurídico e, de fato, aquilo ali não é verdade. E nós já tivemos acesso àquilo que foi decidido. Nós conhecemos o teor de todo o processo. E ali não tem nada a ver isso. Isso nunca existiu. Mas, infelizmente, quem publicou não veio a público para desmentir. Não veio a público para dizer o seguinte: nós erramos com o prefeito Alisson. Nós divulgamos algo errado. Ninguém viu. Então, assim, isso foi colocado também. Outra questão, a questão de celular, eu entreguei meu celular aberto. Meu celular estava lá. Inclusive, é importante deixar claro que, durante todo o processo, na minha residência, eu fiz questão de acompanhar. E foi eu que mostrei cada ambiente da minha casa, eu que abri cada mala, eu que abri cada caixa, cada armário, tudo, de todos os ambientes, da cozinha aos banheiros, aos quartos e tudo mais. É importante colocar isso. No tocante ao nosso secretário é um servidor público federal, doutor pela Universidade Federal, tem um excelente salário enquanto professor universitário e tem o salário de secretário na Prefeitura de Mossoró e, além disso, também tem uma série de outras atividades do ponto de vista acadêmico, com projetos, inclusive projetos ligados ao próprio governo do Estado, ligados ao governo, à Prefeitura de Fortaleza, ligados ao próprio governo federal. Então, tem uma série de outros rendimentos, tanto ele quanto os seus familiares que estavam lá no momento na sua residência. Então, assim, é importante deixar claro isso, não se pode tentar acabar com reputações de pessoas que estudaram a vida toda, que trabalharam, que se dedicaram, que vêm de baixo, que tiveram toda a sua vida com muita luta, e aí chega um momento, isso é importante deixar claro, não há nada dentro do processo que envolva o secretário Almir diretamente. Ele está lá apenas por uma condição de ter sido secretário durante alguns meses de saúde. Assim, a nossa secretária Morgana está lá no processo, porque estava como secretária atualmente e tinha sido secretária durante quase toda a nossa gestão.
Então, assim, é importante colocar, eu reafirmo aqui a minha confiança no meu vice-prefeito Márcio, que eu já coloquei aqui, na minha equipe, nos nossos secretários, porque são pessoas que eu tenho visto um procedimento no dia a dia, não é de hoje. A sociedade conhece, sabe, isso tudo. Então, assim, são pessoas que têm uma vida de acordo com os rendimentos. Aquele que tem um rendimento só como secretário, vive só como secretário. E há outros que trabalham com a gente, que tem 1, 2 ou 3 outras rendas de outras atividades, que são atividades reconhecidas do ponto de vista legal. Só para a gente encerrar aqui, sobre a história da senha, qual é a resposta da senha do celular, senha do computador? Não, isso não está escrito em canto nenhum dentro do processo, que eu neguei a senha. Se você for olhar, não está escrito diretamente que houve uma negativa minha da senha. Agora, eu gostaria que fosse aberto o sigilo do processo, porque até para eu falar do processo em si, eu só posso falar com autorização dos nossos advogados e não posso falar sobre algumas questões que estão dentro do processo ou dentro da operação. Mas nós temos aí, eu espero isso tudo, quando for aberto e levantado o sigilo, porque tem coisas que estão lá que nós já gostaríamos mais muito de ter colocado para a sociedade. E aí, por uma questão jurídica, formal, eu não posso estar falando de questões envolvendo o processo em si. Tenho que resguardar, seja por orientação dos advogados, seja por uma questão de sigilo mesmo do processo em si, para que eu não seja prejudicado. Mas, não sei como, algumas pessoas têm acesso a isso e acabam colocando de forma na imprensa, soltando alguma coisa, apenas recortes. Bem, eu espero mesmo, como isso aqui, não devo, não estou temendo, estou tranquilo, estou leve, espero que a Justiça possa atender o nosso processo e abrir aí para toda a população, para todo mundo ter acesso na íntegra, do início ao fim. Temos imagens do sábado passado. Eu fui lá acompanhar, viu? Fui fazer a cobertura aqui por parte da TCM, o momento de definição de pré-candidatura. Aí o prefeito Alisson Bezerra chegando com o vice Marcos Medeiros, a senadora Zenaide Maia, aí a formação do palanque, muitas lideranças, né? Praticamente em todo o Rio Grande do Norte. Aí na formatação deste apoio ao prefeito Alisson, que declarou lá a sua pré-candidatura ao governo do estado. Nós temos aí o pai do prefeito Alisson, né? Ali também o deputado federal Benes Leocádio, a Maria Emília de Rueda, vice-presidente, diretora-presidente, tesoureira do União Brasil. Enfim, a gente vê ali Walter Alves, Hermano Moraes. Pronto, este aí é agora o motivo da minha pergunta de hoje, que ficou lá do Meio Dia TCM, quem estava nos ouvindo lá na Rádio 95 hoje cedo. Bem, houve alguma forçação, prefeito, para que o senhor pudesse definir, escolher Hermano Moraes, esse que a gente viu na tela aí, como o seu pré-candidato a vice-governador? Olha, Ronaldo, não tem nem como forçar alguém que você gosta, né, de estar com outra pessoa, aquela pessoa que lhe agrada. Hermano, na verdade, é um amigo, nós temos um relacionamento sempre muito positivo, desde quando eu fui deputado estadual. Foi um daqueles deputados que nos receberam muito bem dentro da Assembleia Legislativa. Eu cheguei lá com 26 anos de idade. Então, Hermano foi uma pessoa que já estava lá há algum tempo, estava na política há alguns mandatos. Nos receberam muito bem, deu toda a atenção. E aí nós começamos a ter uma amizade muito boa. Inclusive ele esteve aqui em junho do ano passado também, foi no Mostra Cidade Junina. Já esteve no gabinete de Hermano. O gabinete dele, enquanto deputado, foi o que eu ocupei. Ele foi, na época, em 2019, para um outro gabinete e cedeu o gabinete dele para que eu ocupasse. Então, eu posso dizer que a primeira cadeira que eu sentei enquanto político foi justamente a cadeira que Hermano estava sentado. Então, do ponto de vista de ter um pré-candidato, né, a vice do seu lado, da capacidade como pessoa que Hermano para mim eu estou extremamente feliz. Acredito muito nessa parceria, né? Até porque a gente se complementa em muita coisa, né? Hermano tem uma experiência de vida, bem mais do que eu, né? Até pelos cabelos brancos que ele tem, até isso é ele, né? Também, e é um natalense, é alguém que vem também de uma origem humilde, né? Hermano não é alguém que é filho de servidor público, são pessoas que de uma classe média, então são pessoas também que conhecem a realidade do dia a dia, e ele, como é um conhecedor da cidade de Natal,
né? Já foi vereador 4 mandatos, foi deputado 4 mandatos também. Tem uma forte presença na região do Mato Grande, na região do Agreste, em toda a região metropolitana. Então, eu acredito que é uma junção de forças, né? E que tem tudo para dar extremamente certo e, com certeza, Hermano terá uma participação fundamental. E aí, ele estando no MDB, que é um partido que ele sempre esteve a vida toda, tinha saído por uma questão apenas do ponto de vista de nominata, né? E agora retorna para ocupar essa posição importante durante essa campanha esse ano. O Marcos, ele faz uma observação aqui interessante, que ele diz o seguinte: uma cidade com 0,12% do eleitorado nacional, ou seja, irrelevante, né, do ponto de vista do tamanho do Brasil, uma operação da Polícia Federal que aconteceu aqui, e aí houve também uma operação no mesmo sentido no estado e não virou essa manchete nacional na mesma proporção. Vanúvio. Ele faz essa observação justamente nessa provocação. Teve algum prejuízo político, prefeito? Do ponto de vista disso tudo que está acontecendo, eu sempre gosto de separar isso aqui, o processo em si, as instituições, mas os adversários políticos, eles tramaram de forma muito clara como é que iriam explorar isso e como é que iriam passar para a sociedade e a narrativa que iria ser criada. Quando eu vi a imprensa nacional tratando, na verdade, enquanto estavam na minha casa os agentes e toda a imprensa nacional já estava de forma muito clara e articulada, publicizando, publicando, mostrando, pararam tudo. Pararam tudo. Pararam de falar de INSS, pararam de falar de Banco Master, pararam de falar de Brasília, de tudo, para falar daqui detalhes. Só era o meu rosto. Todos os fatos que estavam acontecendo estão lá no processo. Cidade tal, pessoa tal, gestor tal, cidade tal. Tiraram tudo isso e tentaram associar tudo que está lá dentro do processo a mim, de forma muito articulada. Então está muito claro, quando o cidadão faz essa análise aí, né, que uma cidade correspondente a 0,12% do eleitorado nacional chamou a atenção da forma que chamou, inclusive comparado agora, teve um governador agora do Acre que passou por uma operação também, ninguém ouviu falar, não pararam o Jornal Nacional, não pararam os grandes veículos de comunicação, os grandes perfis nacionais para se falar disso. Aí na cidade de Mossoró aconteceu. Por que aconteceu? A própria imprensa nacional disse. Eu, mesmo sem ter tido anunciado candidatura até então, eu sem ter dito em canto nenhum que seria candidato ao governo do Estado, eu sou aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas e o estar em primeiro lugar nas pesquisas é uma ameaça natural a um grupo político que está aí, que está no governo, que quer continuar no governo, né, que quer continuar com essa desordem, com essa desorganização que infelizmente vive o nosso Rio Grande do Norte. Então são pessoas, adversários políticos, que até se uniram, mesmo em campos opostos, até se uniram para me atacar. E uso de todos os expedientes para um ataque sistemático. É um ataque sistemático em todas as frentes. Bem, eu sei, vou no seguinte, isso claro que é um ataque à minha família, amigos, pessoas muito próximas a mim, mas no tocante a Alisson, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não deixei de dormir nenhuma noite. Nenhuma noite. A tranquilidade é o que me motiva a continuar trabalhando e entregando. Porque eu estou muito convicto da justiça, do que nós construímos aqui em Mossoró, e que o povo sabe que antes Mossoró não tinha muita coisa que hoje tem. E como é que a gente conseguiu fazer? Tratando bem o recurso público. Não é à toa que o Tribunal de Contas do Estado, há um mês atrás, nos deu uma premiação de transparência que Mossoró antes nunca tinha recebido. Mossoró tem uma gestão fiscal e financeira reconhecida a nível nacional, que o governo do Rio Grande do Norte tem nota C, vermelha. A nossa é nota A. Então, há sim uma apreensão nesses adversários políticos. Eles certamente estão tramando, eu já sei que eles estão tramando, de todas as formas, dentro de 4 paredes, né? Inclusive unindo polos que hoje são opostos para a imprensa, opostos para o público, mas tramando juntos, tentando me atingir e me tirar do pleito, me tirar da disputa. Aí eu lanço aqui um desafio. Vamos para a rua, vamos para a disputa, vamos no processo eleitoral, quando chegar na época, para os debates, dialogar, conversar. Eu garanto que a gente tem muita coisa aí a confrontar e a apresentar. É só ver, por exemplo, vamos dar um comparativo com a capital do Estado. A capital do Estado conseguiu, entregou um hospital aí há 1 ano e 2 meses,
Até hoje o hospital nunca fez nem sequer um exame de urina, não tirou um sangue de uma pessoa, sabe por quê? Porque nunca funcionou. Aqui em Mossoró, eu entreguei ao hospital na quinta-feira de noite, sexta-feira de manhã estava fazendo cirurgia, entendeu? Esse é o trabalho. Vamos comparar com o governo do Estado. O governo do Estado é a escola caindo aos pedaços. Na escola do município, eu tenho vaga sobrando, alunos recebendo fardamento, mochila, tênis, e agora eu vou levar alunos para Londres, na Inglaterra. É isso mesmo. No governo do Estado não se paga nem o salário do professor em dia, nem sequer as férias, nem um 13º. Aqui eu estou levando aluno para Londres. É filho de pobre. Então, quer dizer, eu vou continuar trabalhando, lutando dia a dia, porque eu sei a missão que eu tenho, acredito muito no que Deus colocou para mim, então é isso que me move, é isso que me dá direcionamento, tá certo? Então, esse comparativo vai chegar. Não quero ter o comparativo, mas vai ter que ter. Um abraço aqui para Tiburcio Marinho e para todos aí da Rádio TCM 98 FM de Apudi, pessoal acompanhando aqui a gente lá em Apudi. Valeu, Tiburcio, um abraço. A voz de ouro do Rádio Apudiense. Muitas pessoas aqui mandando mensagens. Rapaz, eu não vou conseguir trazer aqui todos os questionamentos, né? Mas eu agradeço demais, todo mundo aqui parabenizando, mandando, pedindo aqui alô, mandando um abraço. Obrigado aqui, Lucineide, valeu, Lucineide. Enfim, não vou conseguir, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta que eu faço para todos os políticos que vêm aqui e pergunto como é que é a chapa. Qual é a chapa de Alisson Bezerra para 2026, para outubro? Quando chegar lá na urna, vai votar como? Mas agora nessa pré-campanha, né? Vamos falar assim, né? Para poder ajustar aí com a própria Justiça Eleitoral. Quem são os apoios de Alisson? Nós sabemos, governador, vice, como é que segue esses demais espaços? Governador e vice está claro já, né? Não precisa dizer muita coisa não. Mas aí para Senado, eu vou estar aí apoiando, já é público isso, a nossa senadora Zenaide, né? Ela, assim, e acredito muito que a cidade de Mossoró há de reconhecer uma pessoa que enviou para cá recursos para a gente estar construindo, assim, 15 unidades básicas de saúde, né? 4 CAPs, uma série de investimentos que a senadora trouxe à cidade de Mossoró, fora máquinas agrícolas e tantas outras coisas. Para segundo voto de Senado, eu particularmente não sei se vou votar em alguém, porque posso também não votar em ninguém, porque isso até ajuda a senadora Zenaide, tá certo? Para deputado federal, nós vamos aí ter a Federação do União PP, e aí nós temos hoje 3 deputados federais e mais a chegada de Kelps Lima. Então nós vamos ter Kelps, vamos ter Benes, o deputado Benes, o deputado Robson, o deputado João Maia, aí vamos ter o Faustino, que é vereador de Natal, e outros candidatos. Então vão ser essas pessoas que eu vou estar na rua aí diretamente. Para deputado estadual, Cíntia, hoje é pré-candidata, uma pré-candidata daqui, da cidade de Mossoró. Nós precisamos dessa cadeira de ter um mandato de deputado para a cidade de Mossoró. É alguém que vai estar lá na Assembleia para falar de quê? Falar da Costa Branca, da região salineira, para falar aqui da região do comércio de Mossoró, para falar sobre a cidade de Mossoró, para defender as pautas de Mossoró, para cobrar sobre o Tarcísio Maia, cobrar aqui sobre as escolas estaduais. Então, essa defesa. Mas nós vamos ter um conjunto de outros deputados estaduais que estão apoiando esse projeto e que já escutaram de mim o seguinte: olha, vocês vão para Mossoró, vão ter aí apoios em Mossoró e vocês precisam recompensar a cidade de Mossoró. É o caso do deputado Neilton, é o caso do deputado Galeno, é o deputado Kleber, eu acredito aí também o deputado Nelter, e outros deputados que estão aí chegando dentro do projeto, né? Não vou aqui falar de outros, que alguns vão estar indo. Então, tem data já estabelecida para estar anunciando aí, vinda também para essa nominata, mas, por exemplo, o vice-governador é pré-candidato a deputado também. Nós temos aí vereadores de Natal que estão compondo o projeto, temos aí ex-prefeitos, amigos ex-prefeitos também que estão compondo o projeto também. Então, além dos deputados, também nós vamos ter aí uma série de outros candidatos que, no momento certo, vão estar se dirigindo, né, à população do Estado. Então, é importante colocar o seguinte: pessoas que têm uma defesa muito clara e que saibam que serão cobrados. Eu sempre tenho feito essa questão de dizer: quem vem para a cidade de Mossoró, saiba que você vai ter que retornar com benefício para a cidade de Mossoró. Bem, eu estou recebendo muitas mensagens aqui, o pessoal está dizendo, não adianta participar, mas é porque, pessoal, é difícil, é complicado fazer aqui as perguntas, porque tem as nossas aqui, enfim. Mas sobre piso da educação, o prefeito respondeu lá no meio-dia TCM na 95. Você vai lá, escuta, o prefeito fala sobre este assunto. Com relação a calçamentos em bairros, né? Falando aqui sobre
enfim, outras questões administrativas, a gente vai trazer também aqui o vice-prefeito Marcos, né, que vai assumir a prefeitura, e vai falar sobre isto também, tá bom? Prefeito Alisson Bezerra, pré-candidato ao governo do Estado, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. Eu que agradeço, Vanulfo, obrigado, agradeço aqui a TC mais uma vez, a toda a equipe aqui que está nos bastidores também, satisfação enorme, Deus abençoe ao povo Mossoró, muita consciência, muita paz, nada de briga, nada de confusão nesse carnaval, muito foco. Se porventura subir aí a temperatura, pense na sua família, pense nos seus amigos, pense na sua mãe, nos seus filhos, tá certo? Paz, é isso que a gente quer, a gente está pedindo a Deus aí que fique todo mundo em paz. Mossoró aqui, as regiões do nosso estado também que vão ter aí a questão do carnaval. Forte abraço, beijo grande, Deus abençoe o nosso povo. Obrigado, seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Obrigado, viu, pessoal? Não deu para ler todas as mensagens, vai ficar para um próximo momento. Até a próxima, um abraço.